E todo aquele pastor que vem para esta casa e que não quer fazer um bom trabalho, ele acaba sendo bem sucedido. Vem mais pessoas, a igreja tem uma numeração maior. Mas quando vem alguém que prega a palavra de Deus reta como ela é, que não se importa com o levante do Satanás, que tanto prejudica esta casa, que continua no joelho, que continua na oração, nós vemos a igreja na situação que está. Porque as pessoas hoje em dia não estão mais dispostas a lutar pela casa de Deus. Há um demônio que quer fechar as portas da igreja. Tudo bem, tem outra igreja para ir. Para que lutar por essa? Para que eu vou me levantar como exército do Senhor e Salvador Jesus Cristo em um lugar que a gente está vendo que o inimigo está com fúria contra ele, se tem outros lugares que estão brandos? O inimigo não está atacando porque estão cheios, mas há uma dúvida: se o inimigo não ataca uma casa que se diz casa de Deus, tem algo errado. Por que esse inimigo está deixando essa casa em paz? Se toda a vida dele é lutar contra aquilo que é de Deus, destruir aquilo que é de Deus. Muitos dizem: mas não se vê mais expulsão de demônios dentro da casa de Deus. Justamente porque eles estão se sentindo à vontade em um lugar que não deveriam ser bem-vindos. Então não está tendo mais aquilo: levanta e sai em nome de Jesus. Por quê? Porque hoje em dia não se trabalha mais com libertação. É prosperidade, você vai estar bem, você não vai chorar, você não vai mais sentir dor. A sua vida vai melhorar daqui para frente. E as pessoas estão acreditando. Todos caindo na cilada dos tolos. Porque a Bíblia diz: pode um cego guiar outro cego. Ambos cairão no abismo. E assim será feito. Todo aquele que está com a sua visão fechada para o reino de Deus, não está percebendo na armadilha que está caindo, irá cair no abismo, junto com aqueles que estão pregando heresias no altar do Senhor para numerar as igrejas. Mas este altar, enquanto eu estiver nele, será pregada a palavra de Deus. Agrade a quem agradar e desagrade a quem desagradar. Porque eu sigo o exemplo não de um apóstolo, não de Israel, como muitos falam. A nossa igreja é a doutrina de Israel, a nossa igreja é a doutrina de apóstolos, pois aonde eu estiver, a doutrina é de Cristo. A doutrina é a palavra de Deus, porque Jesus não agradou a todos, pelo contrário, ele desagradou milhões para agradar milhares. E eu estou aqui pelo mesmo detalhe: agradar ao meu Deus. E se assim eu conseguir agradar uma alma, estou feliz, porque estou agradando ao meu Deus. Eu vou estar louvando um hino para a gente recolher dízimo e oferta, e logo em seguida a gente vai passar para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. As nossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Vamos estar lendo a partir do verso de número 31. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 31, que nos diz assim a palavra do Senhor. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Somente até aí podem nos acertar. Em nome de Jesus. Meus amados, os aqui presentes e todos que nos acompanham pelas redes sociais, para ouvir uma mensagem de Deus. Nós temos, por expectativa familiar, homem, mulher, filhos e filhas, e colocamos somente esta particularidade como sendo a nossa família. Um homem, quando ele se casa, se torna uma só carne com a sua esposa, e ali ele constitui uma nova família. A sua mãe e o seu pai não deixam de ser família, mas não fazem mais parte do cotidiano diário daquele filho, porque ele agora é responsável para cuidar da sua própria família. Só que essa concepção, ela é humana. Ela é uma concepção dos homens. Porque aos olhos de Deus, não é somente o marido, a esposa e seus filhos que são constituídos como família. Nós vemos Jesus dar um exemplo que todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Todo aquele que se constitui servo de meu Pai, ou seja, servo de Deus,
mas não serve. Porque há uma grande diferença entre você dizer: eu sou servo de Deus e eu sirvo a Deus. Tanto quanto também é tão difícil dizer sou crente, como ser crente. No âmbito familiar, a palavra crente, ela constitui todo aquele que diz que crê em Deus, não somente da religião cristã, porque crente é aquele que crê. Então, se eu disser eu creio em fulano, eu sou crente. Agora, dizer eu sou cristão quer dizer que você segue a Cristo. É diferente. Acreditar é diferente de servir. Porque acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa que te disser. Qualquer palavra que sair da boca com convicção e vontade pode te convencer e você acreditar. Se não fosse assim, não teríamos tantas pessoas incrédulas para o lado de Deus e crédulas para o lado de Maria, João, para o lado de Antônio, que são os santos mais conhecidos, pessoas praticantes de dobras de joelhos à frente de imagens que não têm história nenhuma e foram criados por mãos humanas, mas a glória de Deus nos é dita na palavra do Senhor que o Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, tudo aquilo que eu faço com a minha mão e digo é santo, não é. Porque aquilo que é santo, ele é constituído por Deus, não pelo homem. E dizendo isso, nós vemos a família que Deus constituiu como sua, sendo dividida. Pessoas se colocando em alto escalão, dizendo: eu posso mais do que fulano, eu faço mais do que ciclano, eu dobro meu joelho mais do que meus irmãos, então eu não sou digno de estar perto dessas pessoas, porque são inferiores a mim. Várias congregações e igrejas são abertas e todos se individuam ali dentro. Faz-se uma festividade, convida, não, eu não vou. O mesmo Deus que habita lá está aqui, para que eu vou lá? Não. Vou ficar na minha igreja. Mas quando Jesus ele falou com os seus 12, ide pregar o Evangelho, ele não falou, monta uma casa, monta uma congregação, entra lá para dentro e não sai mais, prega só lá dentro. Não. Jesus disse, ide pregar o Evangelho a todos os povos e línguas. A todos. Você fazer um individualismo próprio e colocar uma placa na frente de um cômodo não quer dizer que ali será a habitação de Deus. Não quer dizer que ali será um lugar santo. Quer dizer que ali vai ser um lugar que você vai buscar a Deus. Mas se você se individualiza ali dentro e fala, é somente nós, não vamos pregar em outra igreja, não vamos ir para outra igreja, porque nós temos a nossa religião, a nossa congregação e o nosso ministério, então não podemos ir pregar em outros lugares. É só aqui dentro. Mas se Deus quiser te usar para falar com alguém em outro lugar, e você recebe um convite para ir louvar, para ir falar, para ir
estava lendo a Bíblia agora há pouco, e eu não me lembro direito se foi no livro de Juízes que eu li, ou se foi em algum dos evangelhos, mas eu sei que estava escrito assim na palavra de Deus. Eu perdi o número do versículo agora na minha mente, mas estava escrito assim: ide e pregai a palavra de Deus, porque foi isso que eu te escolhi para fazer. Depois eu vou procurar direitinho e relembro e passo para os irmãos, mas estava escrito isso: ide e pregai o evangelho, porque foi isso que eu te escolhi para fazer. Não foi para você se prender entre quatro paredes e falar somente para os que forem ao teu encontro. Porque Jesus Cristo, tendo-se como Filho de Deus, Ele não privou ninguém do Evangelho. Todos aqueles que queriam Jesus iam aonde Ele estava. Mas muitas vezes Jesus ia até onde as pessoas estavam. Um coxo à beira de uma piscina ou de um tanque não foi ao encontro de Jesus. Jesus foi ao encontro dele. Jesus passava por Jericó. Dois cegos não foram ao encontro de Jesus, clamaram por ele, porque ele passava por ali. Pessoas eram abençoadas por Jesus, por quê? Porque se ficavam quietas no seu lugar? Não, porque elas iam aonde Jesus estava. E quando Jesus percebia que essas pessoas não saíam do seu lugar, porque não tinham condições de ir, o que ele fazia? Ele ia até o encontro daquelas pessoas. E quando ele foi à sua ascensão dos céus, o que ele fez? Eu preparei 12, que esses 12 preparem mais e mais e mais 12, e que esses vão aonde eu não vou mais. Porque eu quero ir. Mas as pessoas estão cegas, surdas e mudas, e não estão permitindo que eu chegue. Os locais estão cheios, mas eu não estou lá. Eu quero chegar. Então o que ele faz? Envia o seu discípulo. Vai e fala o que eu quero que tu fales, o que eu quero estar no meio daquele povo. Por quê? Porque são minha família, são meus irmãos, irmãs e mãe. E todo aquele que se constitui família quer estar próximo, quer estar junto. E Deus tem se levantado de uma forma impressionante nos dias de hoje, com pessoas que voltaram a ter coragem de pregar a realidade da palavra de Deus, não se importando se estão ferindo o coração daqueles que estão sentados lá esperando uma palavra que vai amaciar o seu ego. Porque a palavra de Deus, ela não é paz e amor somente. Ela é dor, ela é angústia, ela é realidade, ela é verdade. E não tem como você ser verdadeiro sem magoar. Não tem como você ser verdadeiro sem causar a discórdia de sentimentos dentro do coração de alguém. Porque
servir a Jesus. Para quê? Para ficar nessa terra sofrendo pela eternidade? Não. Para entrar no reino celeste, recebendo por herança o seu galardão. Mas se esse é o alvo primário de todo cristão, por que as igrejas não são unidas? Se a mensagem é a mesma, se o alvo é o mesmo, quantas vezes nós já ouvimos falar aqui dentro da nossa cidadezinha de Abaeté que houve um encontro regional das igrejas, sem colocar o nome das assembleias ou das barões de guerra ou das príncipes poderosos ou da congregação cristã, não. A junção de todas para o mesmo propósito: louvar a Deus e buscar ao Senhor pela salvação. Até hoje eu nunca ouvi falar. E creio que pode se buscar dentro da história da cidade de Abaeté que isso nunca houve. Agora vamos alongar um pouco mais. Eu ainda não ouvi falar, mas se já houve, que Deus abençoe que haja mais. Mas dentro do Brasil inteiro, quantas vezes houve uma junção de todas as igrejas brasileiras em um único lugar? Também eu não tenho lembrança. E vou usar os americanos como um exemplo, porque lá anualmente há uma festividade onde se juntam adoradores de Deus. Se não me falha a memória, no Texas também há anualmente um encontro de adoradores. Não se diz junção de igrejas, não. Encontro de adoradores. Pessoas que se juntam no mesmo propósito, não se importando quem é de religião cristã e quem não é. Todos se juntam para adorar a Deus. Em meio a eles, pela forma de se vestir, a gente vê pessoas que são de religiões africanas, pessoas que são de religiões que carregam seus crucifixos no pescoço, ou seja, podem ser católicos, não dá para saber, mas pelo que eu vi no documentário que eu assisti sobre isso, pessoas de todas as religiões se juntavam para adorar a Deus e não se dizia nome de santo nenhum, era somente o nome de Deus, louvar hinos com o nome de Deus. Os organizadores do encontro apregoavam a Bíblia, a palavra de Deus, era dado o nome de adoradores, mas todos eram bem-vindos, não era fechado para cristão, não era fechado para católico, não, era aberto para todos, todos iam ouvir a palavra de Deus. E dentro da história, eu busco o nome de um pregador famoso que pregou em uma dessas convenções para adoradores. E é muito conhecido, Billy Graham, um dos pregadores mais famosos e antigos que já houve. Em uma das pregações daquele homem, eu vi pessoas arrancando turbantes na cabeça, jogando no chão e aceitando Jesus. Estádios eram lotados para ouvir a palavra de Deus da boca de um pastor. E pessoas de outras religiões que iam ao encontro se convertiam. Mas eu não entendo por que isso acabou. Eu não entendo
Jesus. A placa da igreja fica lá fora, tomando sol, chuva, desbotando, sem nenhum cuidado. E as pessoas estão preocupadas com ela, ao invés de se preocupar com Jesus. E se dizem família. Dois cristãos se encontram, um de uma igreja e outro de outra, e vão falar de Jesus. Ô meu irmão, eu te amo, tu não sei porque vai na minha igreja. Não, irmão, vai lá também na minha igreja. Aí quando vira as costas, não vou nada. Aquela igreja lá é ruim. Tem presença de Deus, não é que eu vou lá. A minha igreja é muito melhor sanalizada que tem, está Deus aqui. Há dissessões entre as pessoas. Se eu pegar esse copo de água, que eu peguei ali no bebedor, para mim beber, todos vão lá e bebem daquela água. Mas se em algum momento eu disser, aquela água lá, meus irmãos, está com gosto ruim, não está boa. Aqui eu estou bebendo, eu trouxe da minha casa. Se os irmãos quiserem beber agora, traz da sua casa. Ninguém mais vai beber tudo, porque vai achar que aquela água está boa. Mas ninguém vai lá experimentar para saber se ela está com gosto ruim. Da mesma forma, é como a palavra de Deus está sendo tratada. Não se pode mais juntar as igrejas, porque o que é pregado lá não serve como o que é pregado aqui. Mas ninguém quer ouvir o que está sendo pregado lá, porque o que está pregando aqui está gostoso, está bom de ouvir, está maciando o meu ego, está me deixando confortável. Enquanto o que é pregado lá machuca, dói, me causa desconforto, vai contra os meus princípios, vai contra os meus sentimentos, vai contra a minha ideologia. Mas espera aí, quando você aceita Jesus, não é mais o seu jeito, é o jeito de Jesus, ou eu estou enganado? A minha concepção de homem não existe mais, é o que Deus quer na minha vida, não é o que eu quero. É a vontade dele, não é a minha. E se está causando desconforto dentro de mim, é porque é algo que precisa ser mudado. E a concepção família não é brigar entre si, é unir-se, é estar junto, em união. Veja o que Jesus fala no verso 21 do mesmo capítulo de número 3 de Marcos. Quando os seus ouviram isso, saíram para prender, porque diziam estar fora de si. E os escribas que tinham descido a Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo nome do príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os assim, disse-lhe por parábola: como pode Satanás expulsar a si mesmo? Se um reino se dividir contra si, o tal não pode subsistir. Se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás levanta contra si mesmo e for dividido, não subsistirá, antes terá fim. O que isso quer dizer? Quando Jesus expulsava demônios, alguns diziam: ele está endemoniado, ele está expulsando esses demônios aí, é com Satanás, é pelo príncipe, Beelzebul. Jesus disse para eles: mas espera aí, vocês não estão entendendo nada. Estou conjecturando. Vocês não estão entendendo nada.
bagunçado. Tanto o lado bom quanto o lado ruim é muito bem organizado. Tem bagunça lá. Os demônios se juntam para fazer a vontade de um só, de Satanás. Os anjos se juntam para fazer a vontade de um só, Deus. Os demônios se juntam para destruir o que é de Deus. Os anjos se juntam para defender o que é de Deus. Se o inferno se dividir, cada um quiser fazer o que der na telha, eles não vão ter força para lutar contra o que é de Deus. Eles já são fracos demais juntos para lutar contra o que é de Deus. Imagina se eles se separarem. Não haveria vitória nenhuma da parte deles. E nós temos visto que o inferno tem ganhado muitas batalhas. Muitas pessoas estão se afastando do caminho de Deus para se entregar novamente ao pecado. Organização. Um reino que se divide, ele não vai para frente, ele não fica de pé, ele não permanece de pé. E não alcança o seu alvo principal. Imagina agora se todos os anjos do céu resolvem: eu vou fazer o que eu quiser, não o que Deus quiser da vida. Que bagunça que vai virar o céu. Aí os demônios se juntam tudo e falam: vamos lá, vamos aproveitar que está tudo bagunçado, está tudo separado, vamos pegar um daquele lá e vamos subir no cacete e matar ele. Depois não pega outro, depois não pega outro, depois pega outro, e assim vai acabar. Em algum momento não vai sobrar mais ninguém, nenhum anjo. Da mesma forma é a igreja. O alvo é Cristo. O alvo é o reino dos céus. Mas está tudo dividido. Está um brigando com o outro. Vai conseguir chegar no céu? Pensa bem. Se o reino que é dividido contra si mesmo não vai subsistir, se o reino de Deus se dividir, ele não vai permanecer de pé. Mas o reino de Deus não se divide. Por quê? Porque a organização de todos é obedecer à vontade de Deus. Mas aqueles que se dizem servos de Deus se dividem, não vão conseguir alcançar o reino de Deus. Por quê? A unidade da família não existe. E como é que você vai querer entrar na casa do Pai se você não faz parte da família? Eu não vou seguir a Deus do jeito que a igreja quer, porque não dá certo. Eu penso que a Bíblia fala desse jeito e pronto. É assim que eu vou agir. Está dividido. Nos tempos antigos, os reinos mais fortes, eles tinham uma estratégia para vencer batalhas: dividir para conquistar. Só que eles não dividiam seus exércitos. Vocês vão para aquele lado, vocês vão para aquele lado, vocês ficaram lá naquele cantinho e nós vamos aqui de frente com o inimigo. Não.
Uma parte dos inimigos permanecia no lugar para defender o seu rei, e a outra parte dos exércitos iam de encontro ao local que estava escrito na carta. Quando eles chegavam lá, não tinha ninguém. Quando voltavam, todo o exército que tinha ficado tinha sido derrotado. E eles tentavam fugir, mas não conseguiam. Eram derrotados porque estavam cercados. E o inimigo está fazendo o que hoje? Dividindo para conquistar. Está sendo colocado mensageiros do diabo nas igrejas, pregando mensagens que estão causando divisão dentro da igreja. E ele está conquistando as suas vitórias. Enquanto as igrejas não pararem com essa história de você fica na sua congregação, eu fico na minha. Enquanto as igrejas não passarem a se unir para poder derrotar esse inimigo, ninguém vai conquistar o reino do céu, porque está dividido contra si mesmo. E o reino que se divide contra si não é palavra minha, está aqui na palavra do Senhor. Não existirá, não permanecerá. Porque tudo que se divide acaba. E se quer se dizer família, se una. Porque geralmente toda família, no momento de adversidade, ela se une. Principalmente quando há luto. Principalmente quando morre um ente querido. Todos se juntam. E ali há união. Para velar uma pessoa que já não mais existe. Ali há união. A igreja está morrendo. Cadê o povo de Deus para se juntar? Vai esperar morrer? Vai esperar tudo se acabar para se unir? Aí vai ser tarde demais. Porque quando todos se juntarem, a igreja não mais existirá. Não haverá mais condições de levantar novamente, porque ela estará morta. E quando isso vai acontecer? Quando Deus resolver dizer assim: vai, Jesus, acaba com isso logo. Quem tiver que ser salvo será. Quem não tiver, infelizmente, eu não posso fazer mais nada. O tempo da ceifa chegou. Jesus aparece nos céus. Todos os povos e nações o veem. Seus anjos serão enviados aos quatro cantos da terra para recolher os seus. Aí todos aqueles que se diziam família vão para onde? Para dentro da igreja. Porque é lá que se buscava Jesus. É lá que os crentes se juntavam. Os adoradores verdadeiros se juntaram. E quando chegar, cadê todo mundo? Vamos chorar, vamos gritar. Ninguém vai te ouvir. Mas vamos continuar velando, porque a igreja ainda está aqui, mas está morta. Aqueles que deixaram vida estão lá no céu com o papai. Aí a família está unida no propósito.
mas já é tarde demais. Ainda há tempo de se voltar para a casa do papai, voltar ao amor verdadeiro, pelo amor. Não estamos no tempo da dor, estamos no tempo da graça. Deus está pregando através dos seus servos: se unam, se juntem ao meu propósito, se juntem para fazer a minha vontade, se juntem para estar comigo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou será tarde demais? Pregue que Deus é amor, que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, mas prega também que Ele é fogo consumidor. Prega que Ele é justo e pratica a justiça. Ah, mas Deus é cruel. Por que Ele é cruel? Porque Ele é justo. Se você não quer sofrer, se você não quer passar por problemas, se você não quer adoecer, se você quer morrer e ir para o céu, segue a risca a palavra de Deus. Arrisca. Sem deixar passar nada. Aí você vai ser um ser perfeito. E você vai conquistar tudo o que você quer. Sem sofrimento, sem dor, sem angústia. Mas se você é fraco, falho e pecador, vai sofrer, vai chorar, vai se angustiar. Por quê? Porque Deus é cruel? Não. Porque você escolheu ser injusto com Deus. Não quer partilhar da comunhão com Deus. Não quer fazer parte da obra de Deus. Não quer ajudar a casa do Senhor. Não quer pregar a mensagem do Senhor. Não quer mais orar. Não quer mais jejuar. Não quer mais dar. Só receber. Deus não vai fazer nada por você. Por quê? Porque aonde Ele está, a bênção também está. Mas é você que tem que ir até Ele para buscar a bênção. E para você chegar até Deus, você vai ter que percorrer um caminho. Mas você não sabe o que tem durante o caminho que você vai passar. Você não sabe se tem armadilhas, se tem pedras, se tem muros de concreto. Você não sabe se tem outros galhos de caminho para te confundir. Para você ter que pensar: eu vou por aqui, eu vou por ali, eu sigo aqui, para onde eu vou? Você não sabe. Mas Deus sabe. E o quanto mais fiel você for a Deus, mais Ele vai te livrar das adversidades que o mundo coloca na sua frente durante o caminho que você passa para atingir o coração de Deus. E nunca se esqueça do olhar do homem, família, que você tem dentro da sua casa. Mas no olhar de Deus, todos nós somos família. E se você não pode confiar nos teus dentro da tua casa, no altar do Senhor tem alguém que você pode confiar. Pode ser um pai, um irmão, um amigo, um companheiro. Alguém que vai escutar as tuas
tem algo para dizer para Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto, com Deus que ouve em secreto, te abençoa. Não, mas eu preciso de um ombro amigo porque eu não aguento mais sozinho. Pastor, está na igreja, na casa pastoral. Se estiver trabalhando, ele deixa o serviço e vai te ouvir. Não precisa buscar no vizinho, na vizinha, no irmão da direita ou da esquerda. Por quê? Porque você vai se decepcionar. Enquanto as pessoas não verem a visão de Deus sobre o ser humano, a divisão vai continuar acontecendo. E nós não vamos conquistar o nosso tão sonhado reino dos céus. Por que o povo hebreu caminhou 40 anos no Egito e não entrou na terra santa prometida? Porque se dividiu. Desobedeceu a Deus e se dividiu. Não entraram na terra prometida, na tão sonhada Canaã. Nem o próprio Moisés entrou, viu de longe, mas não entrou. Por quê? Irou contra Deus. E o que Deus falou, toca, ele feriu. Deus falava, vou acabar com esse povo porque eu não aguento mais. Moisés disse, não faz isso, porque senão vão dizer que o Senhor tirou de lá para matar aqui. Sempre contra Deus e a favor do povo. Mas por ter um coração bom e misericordioso, ele recebeu o seu lugar no reino dos céus. Mas em vida, não alcançou o seu sonho. Quer entrar na Canaã. E assim somos nós. Nós não vamos alcançar o nosso objetivo se continuarmos divididos. Vamos nos unir a Deus em um só propósito. Vamos orar para encerrar este culto em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi entregada, meu Senhor, da forma que o Senhor quis que ela fosse. E ouviu, meu Pai, quem precisava ouvir. E ainda ouvirá quem precisar ouvir. E eu te peço, ó Deus, começa a colocar no coração dos pregadores, ó Pai, que o Senhor constituiu sobre essa terra, a união do reino, a união, meu Pai querido, daqueles que se dizem teus servos, daqueles que se constituem tua família. Nos ensina, Pai, a pregar que sim, meu Deus querido, nós vamos ter o bálsamo, que sim, nós vamos conquistar a tão sonhada paz, mas só depois que passarmos pela guerra. Que sim, nós vamos ser curados nas nossas feridas, mas somente depois que elas forem abertas.
obediência. Nos ensina, Pai, a união, meu Deus, do reino. Porque o inimigo está dividindo o teu reino para conquistar, meu Senhor. Mostra para o teu povo, meu Pai, que enquanto as pessoas não se juntarem para enfrentar esse inimigo, não haverá vitória. Não haverá vitória. Porque eles são muitos. E quando nós estamos todos divididos, meu Pai, nos tornamos poucos. E o inimigo nos cerca. E ele pode alcançar a tão sonhada vitória. E é por isso que eu estou implorando ao Senhor, meu Pai, em cima do teu altar, diante das tuas ovelhas, e segurando a tua palavra nas minhas mãos. Nos ensina a unir-nos para derrotar esse inimigo, meu Pai, que se levantou contra nós. Nos ensina a ensinar o teu povo que vale a pena batalhar pela tua casa, pela tua igreja, sim, meu Deus. Nos ensina, meu Pai, que o teu reino vale a pena, meu Senhor. Que tudo que passamos aqui vai ser por um bom causa. Que vai ser por um bom propósito. O desânimo está atacando, meu Pai. Mas nos ensina a ser perseverantes. Como o teu Jesus Cristo foi. E ainda é. No Getsemane ele sentiu a sua alma angustiada de morte, como nós sentimos hoje a nossa alma angustiada de morte. Ele pediu a ti paz e de mim esse cálice sem que eu beba. Só que ele também disse, mas faça a tua vontade e não a minha. Da mesma forma nós estamos gritando a ti, ó Deus, passa de nós esse cálice. Mas faça a tua vontade e não a nossa. Se tivermos, meu Deus, que enfrentar essa guerra, só nos dê força. Se tivermos que adoecer, meu Pai, nos dê saúde. Se tivermos que nos machucar, faça bálsamo nas nossas feridas. Mas não nos deixe sós. Não nos abandone. Não nos deixe sem sentir a tua presença. Não nos deixe sem o teu Espírito. Assim, meu Pai, nós só poderemos conquistar a nossa vitória se estivermos unidos contigo. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ensina a batalhar pelo teu reino e pelo teu nome, não pelas coisas dessa terra, mas pelas coisas do teu reino, em nome de Jesus. Abraça-nos mais uma vez, ó Pai, e nos guia em paz para os nossos lares. E esteja sempre conosco, meu Pai, pois o campo de batalha é imenso, e nós só temos a Ti para nos defender deste sagaz inimigo. Em nome de Jesus, nos proteja sempre, Senhor. Amém. Amém. E amém.